Fala rapaz, beleza? Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Um ponto aí no programa que você trabalha tem a altura de 0,353 milímetros. Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade eu vou comparar aqui com vocês quanto tem um ponto nos programas que a gente trabalha. Eu vou abrir lá o meu CorelDRAW e o Illustrator e fazer essa comparação aí com vocês para ver se a gente consegue uma resposta e consegue ver o que acontece, se é isso mesmo, se é mais, se é menos e será que isso tudo tá certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, considere se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações, assim toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui, você vai ser avisado. Aproveita também, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal e fazer o YouTube entregar cada vez mais o meu conteúdo que tá ajudando muita gente. E o vídeo de hoje eu vou fazer sobre uma dúvida que muita gente deixa lá nos meus vídeos sobre a nova rotulagem de alimentos da Anvisa aí, sobre as novas regras da rotulagem de alimentos. Inclusive, se vocês não viram esses vídeos anteriores que tem várias dicas e tiram várias dúvidas sobre a nova rotulagem de alimentos da Anvisa, eu vou deixar uma playlist aqui em cima completa para vocês darem uma passadinha lá depois para ver também aí essas outras regras, as outras dúvidas que o pessoal tem me perguntado. Mas no vídeo de hoje em específico eu vou falar sobre a altura da fonte. Um ponto realmente tem 0,353 milímetros de altura. Eu coloquei lá nas minhas explicações que tem 0,253 milímetros. E vou mostrar aqui, vou comparar aqui com vocês, tanto no CorelDRAW quanto no Illustrator. É isso mesmo, pessoal, vocês ouviram certo lá no começo do vídeo. Hoje vai ter Illustrator aqui no canal. É uma brincadeira aí, o foco do canal é o Corel, mas hoje eu vou mostrar aqui os dois principais programas, os dois principais softwares aí, pra gente trabalhar como designer gráfico com embalagens de alimentos. É o CorelDRAW e o Illustrator. Então, eu vou mostrar que nos dois eles têm uma medida diferente desta que a Anvisa coloca lá. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente. Vamos ver se a gente consegue marcar a Anvisa aqui nos comentários para ver se eles dão um retorno pra gente aqui no vídeo. Se realmente o que eu vou mostrar e comparar aqui para vocês faz sentido ou se eles têm uma outra explicação. Por que é que eles colocaram lá 0,353 milímetros de altura lá da fonte Arial ou Arial Narral para fazer aí as tabelas nutricionais conforme as novas regras que eles estão colocando aqui para a gente fazer aí os rótulos de alimentos. Então, pessoal, me ajuda a fazer esse vídeo chegar lá na Anvisa. Comenta aqui embaixo, comenta bastante aqui e marca @Anvisa. Vou deixar aqui na tela para vocês, que vocês também têm essa dúvida. E são centenas de pessoas que têm essa mesma dúvida em relação à medida da altura de um ponto nos principais programas de edição de rótulos e embalagens de alimentos. A altura que tem um ponto aí nos programas que a gente trabalha, pessoal. Comenta bastante aí e vamos fazer esse vídeo chegar até a Anvisa para ver se a gente tem uma resposta. Mas chega de enrolação e bora lá para a tela do computador que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Vou comparar, na verdade, com vocês. Eu não sou o dono da verdade também, mas eu vou mostrar o que é que aparece nos programas, tanto no CorelDRAW quanto no Illustrator. Bora lá! E para começar, pessoal, eu vou mostrar aqui como é que eu aprendi lá no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, no birô de pré-impressão que eu trabalhei e na agência de design de rótulos e embalagens que eu trabalhei também, como é que eles me ensinaram como calcular o tamanho de uma fonte. Eles me ensinaram lá, quando eu estava aprendendo, começando nessa área, que sempre que eu for tentar descobrir o tamanho de uma fonte, era para eu medir
numa fonte de caixa alta e das letras com as hastes retas. Nunca pegar para medir a altura da fonte por uma letra que seja essas que tem curva, que nem o C, o O. Sempre pegar as letras que tem as hastes retas e com caixa alta. Por exemplo, o A, pode ser o I, o L, o M, o N. Então sempre pegar essas fontes que tem as hastes retas para fazer o cálculo da altura do tamanho da fonte. Então eu aprendi lá com eles que para calcular aí, para fazer os cálculos, para saber quanto tem em milímetros uma fonte que está em pontos, eu tinha que pegar o tamanho dela em pontos, 8 pontos aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, e dividir por 4, que dá igual a 2 milímetros. Então, para descobrir de pontos para milímetros, você divide por 4. E quando eu queria descobrir ao contrário, eu tinha que pegar o tamanho em milímetros. Você pega uma fonte que está em curvas lá, por exemplo, você não sabe quantos pontos tem. Pega a altura dela em milímetros e multiplica por 4. E aí você vai descobrir o quanto que dá em pontos. Olha lá, eu multipliquei 4 vezes os 2 milímetros, vai dar os 8 pontos aqui. Só que uma observação aí na hora de fazer esse cálculo, pessoal. Às vezes tem um número quebrado. Então, depois da vírgula, não utiliza a centena, né? Utiliza a dezena. Não utiliza aí os 3 números depois da vírgula, tipo 7,453. Utiliza lá 7,45 para fazer o cálculo. Isso em pontos. Ou em milímetros, se for 0,253. Você vai utilizar 0,25 milímetros para saber aí, para fazer o cálculo. E aí usa aquela velha máxima aí de conta, né? Chegando até 5 aí o número, você arredonda para baixo. Passou de 5, você arredonda para cima, para poder utilizar a dezena. Então, foi dessa forma aqui que eu aprendi. Olha aí, pessoal, com pessoas muito experientes, com mais de 30, 40 anos de mercado aí, tanto lá no birô de pré-impressão, quanto na agência lá que eu trabalhei de design, que para calcular as fontes foi sempre desse jeito aqui que eu tô mostrando. E foi dessa forma que eu trabalhei até agora, 20 anos depois, eu sempre usei esta mesma regrinha aqui. Então eu queria deixar aqui para vocês essa forma aqui de descobrir. E agora vamos fazer a comparação lá dos programas. Quanto é que tem as fontes? Mas antes de fazer a comparação, pessoal, eu vou entrar aqui no caderno de perguntas e respostas lá da Anvisa. Essa é a primeira edição do caderno de perguntas e respostas da Anvisa. E eu tenho aqui também a segunda edição do caderno de perguntas e respostas lá da Anvisa atualizado, que eles fizeram retificações de várias coisas e atualizaram lá. Inclusive, no site deles lá só tem essa segunda edição agora. A primeira edição já não tem mais lá disponível. Então, depois vocês não precisam aí ficar preocupados em ficar anotando, em dando print, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da onde eu baixei e vou deixar também o link do nosso grupo especial do Telegram. Acessa lá o grupo especial do Telegram, que tem mais de 60 arquivos gratuitos que eu disponibilizei lá para ajudar vocês, tanto com as regras, com as novas regras da Anvisa, quanto modelos lá para fazer trabalhos, para fazer edições e tudo mais. Acessa lá e baixa eles para vocês aproveitarem também. Vamos ver aqui nos dois cadernos, tanto na da primeira edição quanto nesse da segunda, o que a Anvisa falava lá. Fala aqui, na verdade, né? Eu coloquei até aqui no documento do Word para a gente conseguir visualizar melhor. Na primeira edição, eles falavam lá na pergunta 100 o seguinte: a RDC 429/2020 define ponto como a unidade de medida tipográfica que equivale a 0,353 milímetros ou meia polegada. Isso aqui já foi arrumado, esse negócio da polegada aqui já tá certinho agora, então essa parte nem eu vou ler ali. E além disso, as fontes padronizadas nos anexos da IN 75
não tem mesma medida definida na RDC 429. Que medida deve ser adotada? Aí eles colocam aqui, a correlação apresentada na definição está incorreta. Ah tá, isso aqui é em relação às polegadas. Aí aqui mais para baixo eles falam aqui, de toda forma, a medida tipográfica adotada pela RDC, também conhecida como PostScript, é amplamente reconhecida e adotada pelos principais editores de texto e ferramentas de design disponíveis no mercado. Então, assim, via de regra, será necessário apenas que o desenvolvedor do rótulo que use a referência do software em pontos, pessoal. Use a referência do software em pontos. Vou repetir, vou deixar grifado aqui, bem grandão aqui, ó. E vou até ler de novo. Por via de regra, será necessário que apenas que o desenvolvedor do rótulo ou embalagem use a referência do software CorelDRAW ou Illustrator em pontos para a definição do tamanho da letra. Então aqui eles já frisam bem, porque a gente tem que utilizar a medida em pontos. E tem muita gente aí, quando a gente vai fazer a aprovação, tem que colocar em pontos, tem que colocar em milímetros, tem que colocar em um monte de coisa, a embalagem fica forrada de medida, pessoal. Eu não vejo essa necessidade aqui, mas sempre que o cliente, ou engenheiro de alimento, ou quem tá lá à frente da embalagem me pede, eu coloco lá, e aí vem essa dúvida aí do 353mm, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. E aí, aqui continuando o texto da primeira pergunta da primeira edição, uma variável importante para conferir se o tamanho da letra usado atende às disposições da norma é a definição da forma de medida. Nesse tipo de medição, deve-se considerar a linha das ascendentes, topo da haste. Lembra que eu falei lá na minha regrinha? Haste, sempre haste é uma haste reta. Então, caixa alta, letra de caixa alta com as hastes retas, não são curvas, hastes retas. Nesse tipo de medição, deve-se considerar linhas das ascendentes, topo da haste ascendente mais alta da letra, caixa alta, até a linha das descendentes, pé de descendentes mais baixa da letra. Então, a parte de baixo da letra. Então, a parte de cima da letra é caixa alta e a parte de baixo da letra, não é da palavra. Muita gente está confundindo aqui a interpretação dessa frase aqui. Todo mundo já vi aí várias perguntas que o pessoal acha que tem que considerar desde lá, por exemplo, do acento até o S da C cedilha. Mas aqui tá bem claro que é da letra, não é da palavra. Então, já tem aí uma dúvida aqui que fica meio que no ar, que muita gente confunde aí. E se eu estiver errado também, me corrijam aí, coloca aqui embaixo nos comentários. É isso mesmo que eu tô falando? Eu entendi certo realmente? Então, vamos deixar mais essa questão aí nesse vídeo aí para tentar fazer chegar lá na Anvisa. E eles finalizam aqui a resposta dessa pergunta com: formas de medidas distintas podem levar a conclusões diversas sobre o tamanho da letra, como, por exemplo, considerar tamanho das fontes em caixa alta. Então, mais uma frase aqui que confunde as pessoas. E aí, o que vocês entenderam dessa resposta aqui? Mas vamos agora comparar com a resposta da edição 2 do caderno de perguntas e respostas que eles disponibilizam lá, que eu baixei do site da Anvisa. Eu também copiei aqui e coloquei lá para ficar mais fácil para a gente ler aqui na tela junto. Olha lá, na pergunta 140 da edição 2 do caderno de perguntas e respostas da Anvisa aí sobre a rotulagem de alimentos, eles colocam lá na pergunta 140: como saber se estou utilizando os tamanhos de fontes corretos na elaboração da tabela nutricional? Eles colocam aqui como resposta:
a unidade adotada como referência na RDC e na N75 para a medição dos caracteres tipográficos digitais é o ponto. Novamente aqui, ó, ponto. Então, é o ponto, que equivale a, aí de novo aqui, 0,353 milímetros de altura, né? Eles não colocaram aqui, mas é 0,353 na altura. E aí eles colocam aqui: este é o padrão empregado pelos dispositivos de impressão e programas de composição de texto e design gráfico, como o Adobe Illustrator e o CorelDRAW. Aí, ó, Anvisa comentando o CorelDRAW aqui, ó, ponto para Anvisa. Portanto, independente do programa ou dispositivo, o tamanho de um ponto não se altera. Será mesmo? Vamos ver isso aí na comparação. Será que não altera mesmo o tamanho de um ponto? Sendo assim, o tamanho das fontes tipográficas Arial e Helvética, que são as fontes padrão que eles colocam para a gente utilizar aí nessa nova regra, né? Nos respectivos, então, vou até falar de novo, ó. Sendo assim, o tamanho das fontes tipográficas Arial e Helvética nos respectivos tamanhos 6, 8 e 10, que são os tamanhos utilizados lá, tanto no formato normal quanto no reduzido. A gente vai utilizar no máximo esse tamanho de fonte, 6 pontos, 8 pontos, 10 pontos. Se mantém, então ele está falando que não altera. Se mantém, independente do programa ou dispositivo utilizado, ou seja, não variam em medidas em ponto pós-script. Assim, para o desenvolvimento da tabela nutricional, basta especificar nos programas de composição de texto e design gráfico a fonte tipográfica Arial ou Helvética, o seu tamanho, ó lá, novamente aqui, ó, ele reforça aqui, ó, para usar a Arial ou a Helvética, né, ou elas no formato condensado também, né, que tem a Helvética Condense e a Arial Narral, que eles colocam também lá na apresentação, que eu baixei também do próprio site da Anvisa, ó lá. Tem aqui o formato padrão, que é o formato normal, e o formato reduzido. Também vou deixar lá no grupo do Telegram para vocês e o link aqui embaixo na descrição. Depois vocês baixam lá. Então, eles colocam aqui certinho, ó lá. E seu tamanho, novamente, ó lá, reforçando, ó, 6 pontos, 8 pontos e 10 pontos. Novamente aqui, pessoal. Conforme os requisitos da 429, da RDC 429 e da IN75, não sendo necessário conversão em milímetros. Olha essa frase aqui. Então, quando a gente vai fazer a aprovação lá para que a gente faz o nosso rótulo, a nossa embalagem, manda para o cliente ou manda lá pro engenheiro de alimento ou para quem está à frente do desenvolvimento do produto, realmente precisa colocar em pontos e em milímetros, sendo que aqui eles estão falando que não é necessário a sua conversão em milímetros, é somente utilizar o ponto do programa, porque, nossa, todos eu tenho que colocar, muita gente tem me pedido, tem que colocar em pontos e em milímetros. Eu tô certo ou tô errado? Essa resposta aqui deles, eles não estão falando isso? Vocês não entenderam isso também? Eu tô entendendo que eles colocaram aqui que a gente só precisa utilizar a fonte Arial ou Helvética nos tamanhos 6, 8 ou 10, não sendo necessário sua conversão em milímetros. Então, na hora de fazer a aprovação junto à Anvisa lá para deixar o rótulo certificado bonitinho, não precisa mandar em milímetros, pelo menos é o que eu entendo aqui, mas várias pessoas me pedem para aprovação o tamanho da fonte em pontos e o tamanho da fonte em milímetros. E aí, quando pede, eu coloco lá, mas sempre vem esse negócio do tamanho de 0,353 que a gente já vai ver aqui. Cabe esclarecer que, em função das especificações tecnológicas dos arquivos das fontes tipográficas digitais,
o tamanho da fonte tipográfica digital em pontos PostScript não pode ser aferido apenas medições das alturas dos caracteres alfanuméricos, letras e números. Aqui fica um pouco confuso aqui essa parte da resposta. E vocês entenderam o que aqui dessa parte? É para utilizar caixa alta? É para medir com tudo? O programa usa por padrão que formato, que tamanho para falar pra gente que aquele ponto é o que a gente tem que usar e é aquela altura em milímetros? Então, são várias coisas aqui que deixa o designer gráfico com dúvida. Então, se ele não tiver certeza do que ele está fazendo lá, então vai ficar com muita dúvida e ele não vai saber o que fazer. E aí, por que é que eles colocaram aqui essa última frase? Eu também fiquei meio na dúvida, mas eu vou na minha convicção e no que eu aprendi lá, e estou fazendo isso e tentando explicar aí para todos os clientes. Mesmo assim, tem muita gente que às vezes vai lá, coloca lá, manda mensagem para mim lá no YouTube discordando, falando que não, que a Anvisa tá totalmente certa. Eu não tô falando que a Anvisa tá errada, mas eu tenho essa dúvida também, mas eu vou na convicção do que eu aprendi, que é o que deu certo e nunca fugiu do padrão, do jeito que eu aprendi. Mas eu acho que tá um pouco aqui meio confuso essa explicação, e aqui na segunda edição ainda tá mais claro aqui. Se o pessoal parar de abandonar aí, de pedir que tem que ir em milímetros, acaba essa confusão do 0353 aqui em milímetros de altura, porque daí você tem que ficar colocando lá, e se a gente vai ver lá no programa que o 0353 dá uma medida diferente do que realmente é no programa. Eu vou comparar aqui com vocês. Então, essa aqui é a pergunta 140 da segunda edição do caderno de perguntas e respostas da Anvisa, que eu baixei do site da Anvisa. Agora, vamos lá pro CorelDRAW e depois pro Illustrator pra gente ver e comparar junto, na prática, que tamanho que fica lá o abecedário todo. Eu coloquei todas as letras lá pra gente comparar. Vamos direto lá no Corel e já vamos lá fazer essa comparação aqui de cara aqui no CorelDRAW. Olha só o que acontece se eu coloco a letra A em caixa alta com um ponto. Olha só, eu cliquei nela aqui, ela tá em fonte. Olha lá em cima, com a Arial e tá com um ponto. Com 0,253 milímetros de altura, um ponto equivale a 0,253 milímetros de altura. Então você viu que eu coloquei aqui no programa CorelDRAW um ponto, e aí, ó lá, tanto aqui na medida, ó lá, foi daqui que eu tirei 0,253 de altura, um ponto. E aqui, ó, fonte Arial, um ponto. Se eu colocar com 0, vamos até lá no caderno de perguntas e respostas da Anvisa aqui, segunda edição. Ele me afirma aqui que tem 0,353, pessoal. Tá aqui, ó. 0,353. Eles afirmam aqui que um ponto equivale a 0,353. E fazendo a comparação aqui no CorelDRAW, no programa, com a fonte Arial normal, regular, ele mostra que tem a altura de 0,253, e se você colocar 0,353, ó lá, coloquei aqui no programa, ó lá, 0,353, com a fonte Arial, o programa fala que equivale a 1,397 pontos. Então, ó lá, 1,4 praticamente, 1,4 pontos. Será que o programa deu algum problema? E aí o pessoal fica me pedindo, não, você tem que colocar lá 8 pontos, mas um ponto não equivale a 0,253, equivale a 0,353. Só que daí a medida fica errada. Então, me entendendo? Faz sentido isso que eu tô mostrando aqui pra vocês? Então, coloca aí, o que você acha? Você acha que tá certo isso? Coloca aí embaixo nos comentários. Tá certo 0,253, um ponto? Ou
0353, que dá 1.397 no programa. Não sou eu que tô falando aqui porque eu inventei da minha cabeça. Tá aqui no programa lá. Se você deixar uma fonte em caixa alta com 1 ponto, ela fica com 0253. Se você deixar uma fonte com 0353, ela vai dar 1,397 pontos. Então, já dá pra ver aí que tem alguma coisa aí errada ou equivocada, não sei. Eu gostaria de saber da onde é que veio essa medida de 0353, se a maior preocupação lá na explicação da pergunta nos 2 cadernos é pra gente considerar em pontos. Eu acho que, na verdade, no caderno eles nem precisariam colocar esse negócio dessa medida de 0353 para não confundir os designers, não confundir os clientes e os engenheiros de alimento que sofrem aí para aprovar lá o documento com a arte do rótulo e da embalagem, que isso está dificultando a vida do pessoal aí. E aí fica mais centenas de pessoas me mandam mensagem, comentário lá nos vídeos, manda no Instagram, manda no Telegram, muita gente com essa dúvida cruel aqui. Essa dúvida tá sendo cruel porque muita gente aí não quer nem saber. Tem até gente que pede lá, cliente, engenheiro de alimentos, que pede para colocar errado lá. Eu acho que tá errado se colocar considerando 353 como um ponto. E aí, o que vocês acham? Isso é minha opinião, não tô falando daqui que a minha opinião tem que ser a regra, mas é o que a gente tá vendo aqui no programa. E aí eu fiz uma outra comparação também, que daí eu vou mostrar nos 2 programas o abecedário inteiro para você ver, ó. Quer ver só? Eu coloquei aqui no CorelDRAW com a Arial Narral em cima e Arial normal embaixo, o abecedário todo. E lá no Illustrator, ai meu Deus, vamos mexer no Illustrator aqui no canal, pessoal. Eu fiz a mesma coisa, coloquei Arial Narral em cima e coloquei Arial normal, a regular, embaixo. E coloquei até aqui a aba transforma do tamanho aqui e do caractere aqui do lado para a gente já visualizar mais fácil. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a comparação. Eu vou lá no CorelDRAW. Se eu clicar aqui na primeira letra A, a letra A tem quanto de altura? Olha lá, 0253. Se eu colocar na letra B, quanto que ela tem de altura? 0253. Se eu clicar na letra C, ela tem 0261. Então, já tem uma variaçãozinha aí, um pouquinho maior, mas são centésimos. Não chega a 0353. São centésimos. Mas isso tem uma explicação aqui. Por que que o C é maior do que o A e maior do que o B? Porque a letra C, ela é redonda. E para fazer uma compensação visual, por causa do tamanho dela, ela é um pouquinho maior para parecer que tem o mesmo peso. Por isso que ela é um pouquinho, mas é bem pouco mesmo, o suficiente para fazer essa compensação visual. Porque se ela tivesse a mesma altura do A e do B, ia parecer que ela era um pouquinho menor, que estava com menos ponto do que no A e no B. E você pode ver que, ó lá, ó, tá com um ponto no programa. Lá no CorelDRAW, um ponto, só que aqui ela tem 0261. Se você vir na letra D, ó lá, já volta pro 0253. Então, se você selecionar aqui o abecedário todo aqui, de A a Z, a variação vai de 0253 até, ó lá, 0276. Então é uma variação mínima aí que tem da letra A até a letra Z. Aí eu te pergunto, o programa utiliza qual parâmetro para fazer essa medição da altura da letra em milímetros? Será que utiliza o 0353 da Anvisa lá? Se a gente aprende que tem que calcular pela caixa alta de letras de hastes retas? Então eu fico nessa dúvida aí também. E aí, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários. E se você
for lá no Illustrator, vamos lá no Illustrator também. E isso, pessoal, tanto na Arial Narral quanto na Arial normal, as duas vão ter o mesmo tamanho. Aqui no Illustrator, ó, vou clicar aqui na letra A. Tá lá com 1 ponto, aqui ó, na caixa do caractere, 1 ponto. Já aqui na altura, aqui no Transform, ela tá lá com 0,417. Mas isso porque ela tá com a caixa aqui de texto. Se você vir aqui e transformar ela em curvas, aí ela fica com o tamanho certinho, ó lá, da fonte. Ela fica com quanto? 0,253. Quanto tinha lá no Corel? Vamos voltar lá no Corel. Quanto tem aqui no Corel? 0,253. Então, dois dos principais programas de edição de rótulos e embalagens para designers gráficos que a gente utiliza e que a própria Anvisa coloca lá no caderno de perguntas e respostas, tem o tamanho da altura da fonte com 0,25 milímetros de altura. Voltando lá no Illustrator, se você fizer a mesma coisa que eu fiz lá, ó, se você pegar aqui a letra C, ela também ela vai dar a altura com a caixa, o mesmo 417. Se você transformar ela em curvas, você vai ver aqui que ela também vai dar, ó lá, deu 0,261. E lá no nosso CorelDRAW, quanto que deu aqui o C? Vamos clicar aqui no C, 0,261. Então, você vê que os dois programas utilizam os mesmos parâmetros para fazer a medição da altura da letra. Então concorda comigo que é um parâmetro base aí para calcular a medida em pontos, que a gente não pode considerar 0,353 para um ponto. Teve gente até que falou, não, mas é que o quadrado, um objeto quadrado com um ponto tem 0,353. Só que se o programa usa como parâmetro aqui, ó, o ponto e a medida ali em milímetros, por que que eu vou fazer um objeto para medir o tamanho da fonte, o tamanho da letra? Eu acho que a gente tem que usar o próprio programa, a própria medida que o programa nos oferece das letras. Faz sentido isso para vocês? Será que eu tô ficando doido? Eu tô interpretando errado o que tá aparecendo aqui no programa? Não sei, eu tenho essa dúvida também, por isso que eu quero muito que chegue aí pra alguém lá da Anvisa esse vídeo pra esclarecer isso pra gente, porque eu acho que a gente tem que usar o que tá aparecendo aqui no programa. Eu tenho essa convicção que se a gente seguir 0,353, vai acontecer isso aqui, ó, vai ficar com o tamanho de fonte errado, em pontos e em milímetros. Não bate, não vai casar. E aí eu fui clicando nas fontes para ver se todas elas aqui, ó, aí ó, uma fonte que pode ser um pouquinho maior, o Q, por exemplo. Olha lá, mas é o Q que tem 0,276. Se você for lá no Illustrator também, vamos lá transformar ele aqui em curvas para ver aparecer ali o tamanho certinho. Olha lá, ele tem, olha lá, 0,277, mas é porque o Q é como se fosse aí um caractere especial, entre aspas, assim como o com acento e o C cedilha também. Se a gente for lá, colocar lá ó, o acento no A aqui, o A aqui do CorelDRAW tem ó lá 0,318. Eu fiz várias tentativas para achar o 353, eu não consegui encontrar onde é que tem o 353 aí na altura da fonte. Ou será que é com duas? Segurar o Shift aqui e considerar lá. Mesmo assim, ó, se você segurar ó, com o acento agudo no A e o C cedilha, mesmo selecionando nos dois, que um é para cima, outro é para baixo, não dá 353 também, ó lá, dá 391. 0,391 milímetros de altura. E eu acho que não pode calcular assim também, tem que calcular com o tamanho da fonte que o programa mostra aqui pra gente, né? Então essa é uma dúvida cruel que fica aí na cabeça de todo mundo. E se você for, olha lá, vamos lá, na comparação aqui no Illustrator, gente, olha lá. Então, se você vir aqui no Illustrator e fazer a mesma coisa, vamos lá, ó, vamos transformar em curvas aqui para deixar
a fonte no tamanho, olha lá, que é, olha lá, 0,318 também. E o C cedilha, vamos transformar aqui também em curvas para ela ficar no tamanho certinho. Ela fica também, olha lá, com 0,329. E se eu selecionar as duas, fica lá também, olha lá, com 0,383. Não é 0,353. Então, essa é uma dúvida que mas muita gente mesmo tá me perguntando e às vezes aí discutindo comigo. Tem gente que até põe umas mensagens mal criadas xingando. Como é que eu posso no canal falar um absurdo? Por isso que eu resolvi fazer tipo uma enquete aqui e queria muito, mas muito mesmo que vocês me ajudassem. Enche de comentários aqui para ver se chega em alguém lá da Anvisa para revisar isso aqui e ver se realmente a gente segue o que tá no programa ou segue o que tá no caderno de perguntas e respostas, segunda edição, que foi retificado? Retificado, né? Ratificado é quando confirma. Eu sempre confundo isso, vou deixar aqui o que é certo aqui embaixo. Que eles confirmaram lá, eles revisaram e essa parte ainda ficou no ar lá. Na minha opinião, ainda reforço aqui, como eles colocam lá que o principal é a medida em pontos, não deveria nem ter essa medida de 0,353 lá, que tá atrapalhando, tá confundindo a galera aí, mas confundindo geral, designer gráfico, cliente, engenheiro de alimento, todo mundo, empresas regulatórias, tá todo mundo confundindo isso aí por causa dessa história do 0,353 aí milímetros de altura. Então você vê aí que comparando tanto no CorelDRAW quanto no Illustrator, fica aí no ar essa dúvida aí, da onde veio o 0,353? Será que a pessoa lá que fez a regra e colocou lá no caderno de perguntas e respostas fez um objeto para colocar lá o quanto tem um ponto? Pode ser que um objeto tenha mesmo 0,353 lá. E tem, se você colocar no Corel lá ou no Illustrator, ele tem um ponto realmente, mas o programa mostra nas fontes que não. Se tem a medida lá, se tem a medida tanto aqui no Illustrator, ó, quanto lá no CorelDRAW, em pontos e em milímetros, por que a gente vai pegar a medida de um quadrado? É isso mesmo? Tá certo isso? E galera, só para vocês terem uma ideia, olha só no nosso alfabeto quantas letras tem 0,253 milímetros de altura. Eu vou pintar elas de verde aqui, só para vocês terem uma noção. Olha só quantas letras do nosso alfabeto, a maioria delas tem, olha lá em cima, 0,253 milímetros de altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 letras do nosso alfabeto tem 0,253 milímetros de altura. Então, tem essa dúvida aí, não sei, eu ainda estou convicto que o que eu faço aqui é o que a gente vê aqui no programa, é o que a gente deveria seguir e que eu sigo isso aqui, eu sigo o programa e tento conversar aí, eu mostro para todo engenheiro de alimento, cliente, quem for que chega com essa dúvida, isso aqui, que se você colocar lá o 0,353, vai ficar maior, não vai ficar na medida correta do programa, ele vai dar diferença. Eu acho que essa dúvida aí, ó, tem que ter uma resposta pra gente, pra parar essa confusão aí, pra facilitar o nosso trabalho e de quem tá aprovando lá também, porque fica todo mundo com essa dúvida na cabeça aí. É 0,253 ou é 0,353 a medida da altura de uma fonte em pontos no CorelDRAW e no Illustrator. E aí pessoal, gostaram demais deste vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like pra mim aí. E se você tem algum amigo que quer aprender, quer saber mais sobre as regras da Anvisa e sobre rótulos e embalagens, indica esse vídeo pra ele. Compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e marcar aí @Anvisa
para ver aí se com muitos comentários sobre essa dúvida que tá dando a maior dor de cabeça pra gente, chega até a Anvisa e eles nos dão uma resposta, que pode ser até aqui mesmo no canal. Eles podem até pôr uma mensagem aqui, só um comentário, ou mandar um e-mail, qualquer coisa, um sinal de fumaça, uma luz, dá uma luz pra gente aí, pra parar aí essa confusão e todo mundo trabalhar sossegado, aprovar os rótulos e embalagens mais facilmente e ninguém ficar com essa dúvida na cabeça aí que tá atrapalhando muita gente. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero denegrir a imagem da Anvisa, nem nada disso, pessoal. Eu só fiz a comparação pra gente tirar essa dúvida, porque eu já tentei de toda forma aí achar como é que eles chegaram aí à conclusão que tem que ser esse número de 0353, que a gente viu no programa aí que não bate com o que o programa nos oferece para resolver esse problema que a gente está tendo com as nossas aprovações de rótulos e embalagens de alimentos aí depois que surgiu as novas regras aí da Anvisa. Então, eu não quero de modo algum atrapalhar aí o trabalho da Anvisa, pego muita coisa lá, leio bastante sobre eles lá e sempre consegui fazer todos os meus trabalhos tranquilamente, com dicas, com regras que eles expõem lá. O próprio material que eu baixei é excelente para vocês terem aí, consultarem. Depois pega lá no Telegram ou nos links que eu vou deixar aqui na descrição, que são muito importantes. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e se vocês não ficaram ligados na hora que eu falei do card sobre a playlist que tem aqui no canal sobre rótulos e embalagens e as novas regras da Anvisa, eu vou deixar ela aqui do lado para vocês acessarem também. Acessa lá que ela tá cheia de dicas para esclarecer as dúvidas de vocês. Valeu!